Oi para todo mundo, falando da Parashá com o Rabino Ronen Hadid. A gente está aqui na Parashat Balak. A gente começa então a Parashat do Balak. A Parashat do Balak tem muitas perguntas, né? As perguntas mais básicas, talvez aqui que a gente encontra na Parashá, são a princípios, vamos dizer assim, regras que vão, fatos que estão acontecendo nessa Parashá que são contra as regras gerais dos caminhos de Deus, da providência divina, a gente pode chamar assim, né? Em primeiro lugar, a gente está falando sobre Balak, sobre Bilam, que era um profeta dos outros povos, um profeta não judeu, e não só um profeta não judeu, um profeta perverso, mau. Tem pessoas não judias boas também. Essa é uma pessoa que era perversa, mau, afastada completamente de qualquer ética e valores. E de repente a gente encontra aqui na Parashá que esse homem tinha um poder enorme, que as suas maldições que ele tirava da sua boca se materializavam. Isso em primeiro lugar. A primeira pergunta talvez é: como pode ser que maldições vindas de uma pessoa mal podem ter alguma influência na providência divina? Quer dizer, Deus aceita maldições de pessoas más, então, como isso pode atuar no mundo de justiça de Deus? E a segunda pergunta, talvez, que a gente vai entrar um pouquinho também, seria a famosa pergunta dos Chachamim, que perguntam como pode ser que uma pessoa tão perversa conseguiu chegar a nível de profecia. A gente sabe que os nossos sábios falaram que existem qualidades básicas para uma pessoa poder chegar a nível de profecia, entre elas sabedoria, e ela está satisfeita com o que ela tem, e um altíssimo nível espiritual, e tem vários. Nada disso Bilam, como mostra o próprio Rashi na Parashá, tinha. Ele era o contrário, a antítese do profeta, completamente ao contrário, orgulhoso, só cuidava de si mesmo, nervoso, gostava de dinheiro, tudo ao contrário. Então o que está acontecendo aqui? Uma pessoa que não merecia ser profeta, apesar que os Chachamim falam, né, que Deus queria dar, como se diz, uma explicação, tá dizendo que os povos que estavam contra o povo de Israel estavam alegando a Deus que se eles tivessem um profeta, eles também se comportariam como o povo judeu. E Deus queria provar que isso não é assim, então trouxe um profeta. Mas para isso, na minha opinião, bastava trazer um profeta, talvez médio, um bom profeta, ao nível de Bilam. Os Chachamim falam que chegou ao nível do próprio Moshe Rabbeinu, que é escrito na Torá, Lokam Navi, que é Moshe Be Israel. Nunca se levantou um profeta como Moshe dentro do povo de Israel. Dizem os nossos sábios, no povo de Israel não se levantou. Mas em outro povo sim se levantou alguém ao nível de Moshe Rabbeinu, que era Bilam. Bilam ao nível de Moshe? Como se pode dizer uma coisa dessas? O que está acontecendo aqui nessa Parashá? E a resposta é que a gente tem muitas respostas para isso. Quando a gente fala que tem muitas respostas, pode ser que a gente não sabe qual é a resposta certa. E a pergunta é melhor do que as respostas. Quando a pergunta é muito melhor que a resposta, e quando tem múltiplas respostas, muitas vezes a resposta, provavelmente a gente não tem uma resposta definida, final para essa questão. O que a gente pode fazer é especulações só em relação ao tema. E as especulações em relação ao tema realmente pode ir em muitas direções. Uma é dizer, a gente não sabe, que Bilam pode ser que tinha muitos méritos e que não e esses méritos não estão sendo explorados aqui. Talvez ele tenha lados ruins, mas ele tinha muitos méritos também. Ou dizer, não, Bilam realmente não tinha nenhum mérito, mas como você mesmo introduziu e começou a dizer, toda a abordagem da Torá é para que ele pudesse dar uma maldição que no final virou uma bênção. Então, para isso, justificou ele chegar a esse nível que ele chegou, mesmo que ele não tinha esse mérito tal, mas por um motivo instrumental dele no final, ter essa história de que ele vai abençoar Israel. Então, mesmo com todos os defeitos de Bilam, Deus sim fez essa questão dele ter um nível muito alto, e mesmo com essa personalidade terrível que ele tinha, isso acabou servindo para a história do povo judeu. Apesar que a pergunta continua, então, por que Deus estava tão interessado numa bênção de uma pessoa mal como ele? Assim como a gente perguntou como a maldição dele atuava, a gente pode perguntar também como a bendição dele também atua. Então isso os sábios dizem que Arbenevim, que ela Matayim Sofim, está falando a Torá, os Ramim dizem que muitos Neviim, Amdula Israel, muitos profetas Amdula Israel,
os nossos sábios dizem que profecias que elas têm uma mensagem para o futuro de Am Israel foram escritas, e profecias que não têm uma mensagem para o futuro não foram escritas. Quer dizer, muitos profetas tiveram para o povo judeu durante a história, na época que teve profecia em Israel, mas as profecias que estão registradas, que foram canonizadas dentro do nosso Tanar da Bíblia, são profecias que elas têm um motivo para ser escritas a longo prazo para Am Israel. E pode ser que entre os outros povos também, pode ser que tenha outras profecias com outros profetas, mas a Torá quis trazer justamente a história de Bilam e Balac para quem ela está trazendo? Para dentro da Torá e para a gente. E isso pode ter várias questões aqui. Eu só quero mostrar uma questão interessante, que nessa história da maldição que o Balac era o rei de Moab, e o Bilam, ele era uma das pessoas chefes, apesar que ele era mago, de Midian, que eram dois povos que estavam tentando se ligar para que Israel não fosse invadir eles. Fizeram um pacto. E esse pacto por quê? Porque a Torá fala de maneira explícita. Eles viram que Israel acabou com os cananim, os cananeus que estavam do lado oriental da terra de Israel, e viram, uau, olha que estrago eles fizeram, nós somos os próximos que eles vão agora atacar. E uma coisa interessante é que o Bilam, ele é levado pelo Balac para amaldiçoar em alguns pontos altos. Ele tentou, o Balac leva o Bilam para amaldiçoar num ponto, e o Bilam lá, ele não amaldiçoa. Acaba abençoando, então eu vou te levar para outro ponto. E se esse ponto não vai, eu vou te levar para outro ponto. Agora, os pontos que ele levou já tinham sido mencionados na Parashá passada, que fala dessa vitória de Am Israel dos Cananim. Tem depois um cântico que Am Israel canta, Az Yashir Israel et Ashira Azot, Al Be'er Nula, e no cântico está escrito, Matana Nachliel Bamot, Posha Besde Moav, Rocha Pisganis, que fala Pnei Aishimun. Aparece que esses 3 pontos que o Bilam leva, ele é levado pelo Balac, são pontos que já estão sido trazidos no cântico que Israel, são lugares de guerra, que Israel venceu antes dos Cananim. Não são, a gente pode pensar, são lugares magos, que talvez tenha alguma energia especial, ou tem algo metafísico lá. Esses pontos que o Balac leva o Bilam, são lugares que lá teve guerra. E o Rav Yoel Ben-Nun, ele quer dizer, ele fez uma menção disso, do fato que talvez o Bilam, o Balac aqui, ele quer mostrar para Israel, olha, os lugares que vocês venceram, os Cananim, a gente agora está subindo aqui. A gente está ocupando, reocupando, ou está mandando normalmente onde vocês venceram. Isso é uma coisa, até no mundo animal, que você não faz uma coisa dessa. Um leão que de outra família, ele não vai andar solto numa região que não é dele. Né? As pessoas até, às vezes, por que o leão tem a juba? Então, hoje em dia, os cientistas dizem que a juba do leão é uma bandeira para falar, esse território aqui é nosso. A juba você pode ver de longe na savana. Esse território é nosso. E o Bilam e o Balac estão andando nos 3 pontos, que são os pontos que Am Israel, no cântico que eles venceram, conquistaram. A gente está andando aqui normalmente. A gente está fazendo esse negócio aqui normalmente. Agora, o que isso quer dizer? O Rav Yoel Ben-Nun, ele quer dizer que existia uma discussão entre o Bilam e o Balac. O Balac acha que dá para vencer Israel a nível militar. Olha só, a gente está ocupando os lugares, a gente está andando normalmente, trafegando nos lugares que Am Israel venceu aqui, o Canaani. E o Bilam não acredita. O Bilam é um mago. Ele é de Midian. Ele não acredita que dá para vencer Israel a nível militar. Só pode pela Klalá, através de diminuir eles moralmente com os Bnot Midian e trazer e diminuir eles de nível, coisas assim a nível esotérico. Você não pode vencer Israel a nível material. E o Balac é a nível material. Então, são 2 correntes aqui que tentando vencer. É por isso que o Balac levou ele para essas regiões onde tiveram guerras, como que mostrando a gente quer vencer ele na guerra.
a gente pode ter supremacia militar nos lugares que a gente está. Por isso que ele levou o Bilam nessas posições de guerra? Ele mostrou... Isso aí, o Rav Bilam quer dizer que isso é uma coisa afganati, a nível de mostrar também para Israel, olha, dá para ver, quando o Bilam e Bilá, eles estão nesses lugares, no Rosh Pisgah, que já está sendo mencionado antes, Rosh Pisgah, Venishkefa, Alpenei Mundo, a Israel pode ver que tem um pessoal andando lá em cima. Você está mandando uma mensagem, olha, a gente está aqui em cima. E pode ser até uma guerra psicológica isso. Então tem o lado de Bilam, que é a coisa de você amaldiçoar. Mas tem a coisa de Balak, olha, a gente está andando normalmente em lugares que a Israel conquistou. A Israel passou por aqui. E cada um pensa de uma maneira diferente. O comum é que os dois queriam acabar com o povo de Israel. Os dois queriam acabar. Mas se é assim, o que a Torá está querendo mostrar com isso? O que a Torá está querendo mostrar? Que por um lado está sendo acionado um mago, um profeta dos povos para amaldiçoar Israel, que está em coligação com um outro rei que é totalmente militar, que está pensando em termos militares. Então, duas pessoas conjugadas e um tentando usar as forças do outro. Isso salienta um ponto muito importante que a Torá quer mostrar sempre, que é muito comum nos outros povos que, quando se falava em idolatria, pensar que tem forças assim, tipo magia negra ou coisa assim, que quando você não consegue pelo caminho natural, então a gente vai usar agora arma não convencional, vamos usar magia negra agora, e com essa magia negra a gente talvez vai conseguir. E parece que é uma maneira que o Balak está usando agora o Bilam. Tinha também o lado político de usar o Moab e Midian, esses dois povos juntos, mas tem esse negócio aqui, vamos lutar por todos os lados. Se a gente não vai pelo lado militar, vamos também pelo lado esotérico, lado de magia negra, pelo Ocus Pocus, da Abracadabra, e vamos conseguir vencer isso. E a Torá quero falar uma coisa antítese a isso, uma coisa ao contrário disso. Só para pegar um exemplo, como a Torá quer falar o contrário, nesse cântico que eu falei, que é no final da Parashá. Mas a Torá também traz que a gente está preocupado com as maldições do Bilam. Quer dizer, como é o contrário então? Pelo contrário, a Torá está fortalecendo a ideia que a magia negra do Bilam podia atuar. Ela podia atuar, mas toda a coisa é que nenhum das duas correntes ela pode trabalhar sozinha. Você não pode achar que o lado de maldição, por um lado, ele pode conseguir mudar a realidade, e você também não pode ser materialista totalmente, de achar que só materialismo vai mudar a coisa. Alguém que é totalmente materialista, ele vai, igual, por exemplo, o comunismo, que era totalmente materialista, que não existe nenhuma força espiritual, achar que só isso tem relevância na realidade. E você achar igual o Bilam, que só o lado mágico, isso o Balak está querendo falar para mim, de supremacia militar, isso não tem nada contra Israel. De onde a gente vê que a coisa tem que ser integrada. Então, uma coisa interessante, só para no final da parashá passada, está falando que nesse lugar chamado Nahal Arnon, teve uma sufá muito grande. Uma tempestade. Tem uma tempestade muito grande nesse Nahal Arnon, e nessa tempestade que é trazida aqui... No rio, né? Nahal Arnon é o rio de Arnon. No rio de Arnon, teve uma tempestade muito grande, e isso ajudou a Israel vencer esses Cananim que estavam lá. Então, foi falado, quem já esteve nessa área na Jordânia, isso é uma área a nível militar, que era impossível de Israel entrar lá. Eram vales, que todos esses vales estavam com patrulhas dos Cananim em cima das montanhas. E não tinha jeito de Israel entrar lá. Em hebraico se chama isso Shetach Hashmadah. É área de extermínio. Um exército, quando a topografia é muito importante. Então, se você está por cima, você tem uma supremacia muito grande militar. E Israel não tinha como invadir essa área dos Cananim, onde é essa montanha na Jordânia. E teve uma sufá muito grande, uma tempestade gigantesca, e essa tempestade fez rolar até bouldering, que em hebraico são pedras gigantescas. Todo o exército dos Cananim que estava lá em cima foi embora. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu, Deus, ele primeiro deu uma limpada a nível de tirar todo esse exército que estava lá em cima, e aí a Israel pôde entrar, a Tzavá israeli pôde entrar e atacar aquilo. Se não era impossível entrar. Ou seja, a gente vê que teve um esforço conjunto
É um esforço conjunto que teve. É uma guerra que a Israel até pede para Hashem, me dá ele nas minhas mãos. A primeira vez que a Israel pede para Kadosh Baruch Hu, que isso é depois da morte de Aaron, eles estão vendo que eles têm que tomar liderança agora, e eles pedem para Israel, eles pedem para Kadosh Baruch Hu, vai chamar Knani, e a Israel pede, vai chamar Hashem Bekol Israel, vai ter neta Knani. Vai Hrem, Otam Betarem, vai Kra, Etchem, Makom Chorma. Ou seja, teve uma coisa que junta. A Israel pede para Kadosh Baruch Hu, me ajuda, a gente quer vencer o Knani. E a Kadosh Baruch Hu faz a parte dele. A Kadosh Baruch Hu aqui foi a aeronáutica. A aeronáutica de Israel, quando tem uma guerra, Deus me livre, 48 horas, ela faz só o trabalho dela. Ela tem os alvos dela, ela não dá apoio para nenhuma infantaria, para nenhum tanque. Você pode pedir ajuda para a aeronáutica israelense nas 48 horas, eles não querem saber de você. Eles têm um programa de ataque que durante 48 horas eles vão atacar. Nessa guerra aqui foi a mesma coisa. A Kadosh Baruch Hu, Leavdil, da aeronáutica, mas ele também, primeiro ele destruiu todos os pontos para a infantaria poder entrar. Quando a infantaria israelense, só tinha infantaria, não tinha tanques na época, eles entraram com os Cananim, já tinha sido feito toda essa limpagem dessas áreas que tinha de supremacia de domínio. Isso é a Sufá que teve nesse Nahal Arnon. Ou seja, o nosso mundo é tudo coligado. Você não pode achar que que a nível material só eu com meu esforço material no mundo físico, quanto mais eu apertar fisicamente eu vou conseguir, e por outro lado você não pode levantar as mãos para o céu e achar que vamos a nível espiritual, eu vou rezar e eu vou conseguir ir para frente. Talvez. Com a gente tem que ser realmente o shiluv. Talvez duas coisas então. Primeiro, talvez seja a ideia do Midrash que traz que o próprio Bilam falou que a força dele de amaldiçoar, ele sabia quando é o momento propício, como se fosse que Deus está nervoso, para poder, na hora que Deus está nervoso, eu coloco a minha maldição. Sim. E ele fala, bom, então por que não deu certo a maldição dele? Porque hoje ele não ficou nervoso. Assim como o Midrash fala, né? Como mostrando mais uma vez, tá certo, tem coisas de maldição, coisas que podem influenciar, mas isso depende no final das contas da vontade de Deus também. Sim. Não é tudo aberto à magia negra, a forças de magias, etc. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, na minha opinião também, seria o seguinte, né? Eu sempre falo assim, por que Deus realmente essa força enorme, né, de profecia de maldição e bendição para o Bilam? Na minha opinião, a ideia que o Midrash traz dizendo que o Bilam tinha o mesmo nível de Moshe, talvez, não era a termos de personalidade de profecia, senão que na força da profecia dele. E por que Bilam tinha uma força de profecia tão grande? Muito simples. O que é uma profecia, na verdade? É a capacidade de uma pessoa de transmitir a mensagem de Deus. Um profeta, de acordo com o seu nível, ele consegue transmitir a mensagem de Deus mais limpa, mais peneirada, ou, na mensagem de Deus, ele pode ter uma influência um pouco da sua personalidade dentro da profecia. Não que ele vai mudar as leis, mas ele tem um pouco da parte dele dentro da profecia também, que Deus leva em conta também. Sim. Isso. Quanto mais a pessoa tem... quanto mais a pessoa tem um ego pequeno, como o Moshe Rabbeinu tem, né, tem humildade, como o Moshe Rabbeinu, é mais limpo a profecia. Por isso que o Moshe Rabbeinu foi escolhido como o passador, né, da Torá, porque ele consegue transmitir a Torá da maneira mais limpa, direto da palavra de Deus para o povo de Israel. Sim. Mas existe uma possibilidade de fazer o contrário. Se uma pessoa é o antitese da profecia, ele é terrível, ele odeia o povo de Israel. Sim. E apesar disso, ele recebe uma mensagem divina e passa adiante. Com certeza ele não colocou nada dentro dele no meio. Porque ele odeia Israel. Imagina, por exemplo, se chegasse... foi a prova que é verdade. Quer dizer, se o presidente do Irã chegar de repente e falar: cheguei à conclusão que o povo de Israel é o povo escolhido, eu peço desculpas por tudo que a gente fez por vocês até hoje. Por exemplo, né, se acontecer isso. Tá óbvio que ele está sendo sincero. A credibilidade dele aumentou muito alta, porque ele não tem nenhum interesse agora de falar o que ele está falando agora. Sim. Então, da mesma maneira também, quando o Bilam vem dar uma brachá, uma bendição, a gente sabe que essa bênção que ele está dando para o povo de Israel, uma bênção 100%. Sim. É a palavra de Deus, como está escrito na parte também no Midrash, que Deus obrigou ele, porque ele não queria fazer isso. Quer dizer, ele foi obrigado de maneira tal que o nível das palavras deles chegou ao nível da credibilidade de Moshe Rabbeinu também. Eu consigo ligar o que você falou com o que eu disse antes, que para uma coisa ter feito no mundo, no caso a credibilidade da profecia de Bilam, tem que ter uma ligação entre o espiritual e o material. E nesse caso foi
todo esse ego do Bilam, se não fosse ele, você não acreditar nas palavras de Bilam. Mas porque juntou essas duas coisas, esses dois fatores, a coisa pode descer para o mundo. A credibilidade só está montada porque você sabe que Bilam é totalmente ao contrário de Israel. Então, esse fato em si, físico, mundano, juntando com a profecia divina, ela pode ter feito no mundo. Foi a atuação, sem dúvida. Ok, então se Deus quiser que seremos merecedores das bênçãos de Bilam. A gente não pode entrar, tem bênçãos maravilhosas na Parashá, vocês estão convidados a olhar a Parashá, ler um pouco e ver as bênçãos enormes que tem na Parashá do Bilam. Veja o filme, leia o livro. E Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.